Fala galera, e aí, beleza? Assistiram nossas primeiras e segundas aulas relacionadas à introdução e a movimento uniforme, é isso? Então agora nós vamos trabalhar a questão de gráficos. Lembram que eu conversei com vocês no início da aula passada? Problemas de movimento. Primeira coisa que nós temos que fazer, identificar quais são os tipos de movimento. Se é movimento uniforme, se é movimento variável. No texto, um problema sem gráfico, sem figura, o cara vai te dar a dica, né? Um móvel descreve a trajetória retilínea com velocidade constante. Então, ou seja, velocidade constante, você já identifica que o movimento é uniforme. Agora, se o problema vier por gráficos, como que você vai identificar? Então, hoje nós vamos te dar essa dica de peso, certo? Como você identificar problemas que venham somente para que você analise gráficos e como você vai identificar se é ou não um movimento uniforme, tá certo? Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que lembrar, lá da aula passada, né? Nunca esquecendo disso, que movimento uniforme, o módulo da velocidade é constante. A velocidade, como que eu calculo? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo, sempre. E isso aqui, né, acarretou na origem dessa funçãozinha horária, que eu costumo dizer que ela é mãe dessa função. Né? S é igual a S0 mais VT, o famoso sorvete. Mas um detalhe importante, nós temos que lembrar que essa função é uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, e como lá na matemática, toda função cria-se, gera um gráfico. E todo gráfico obedece uma função. Então, é o que nós temos aqui, ó. Então, como é uma função de primeiro grau, nós temos esse conhecimento lá da matemática, que esse gráfico vai ser uma reta, certo? Então, o que que acontece? Nós temos duas situações aqui. Um móvel que pode estar se movimentando no sentido positivo da trajetória, que é o caso desse bonequinho aqui, né? Que ele está no sentido positivo. E esse bonequinho que está no sentido negativo da trajetória. Então, lembra o que eu comentei na aula passada. Então, um gráfico, se a reta for crescente, ou seja, se eu pegar esse ΔS aqui, como S é maior que o S0, vai me dar o quê? Vai me dar um ΔS positivo, né? Esse ΔS vai ser positivo. Já se eu fizer nesse outro gráfico aqui, você percebe que esse S de baixo é menor que de onde ele saiu. Então, esse aqui vai me dar o quê? Vai me dar um ΔS negativo. Como o tempo é sempre positivo, então aqui vai me dar uma velocidade positiva e aqui vai me dar uma velocidade negativa. Dentro do movimento uniforme, nós classificamos isso em movimento progressivo, quando a velocidade é positiva, e retrógrado, quando a velocidade for negativa. Lembrando mais uma vez, a velocidade, o sinal da velocidade indica o quê? O sentido do móvel. Então, uma reta crescente num gráfico espaço por tempo, eu tenho um movimento progressivo. Uma reta decrescente num gráfico espaço por tempo, eu tenho um movimento retrógrado, certo? Bom, como nós sabemos que o módulo é constante, então, nós temos aqui o gráfico velocidade por tempo. E você percebe que nós vimos que a velocidade pode ser positiva, como pode ser negativa. Então, eu tenho aqui velocidade positiva, reta acima do eixo dos tempos. Velocidade negativa, reta abaixo do eixo dos tempos. Mas só que aqui tem uma particularidade. Se eu calcular a área desse retângulo, dessa figura aqui, ó, né? Se eu calcular a área, isso aqui vai ser numericamente ao deslocamento. Então, não esqueçam, todo gráfico velocidade por tempo, a área numericamente igual ao deslocamento. Seja movimento uniforme, seja movimento variável. Beleza? Então, de posse disso, você consegue resolver qualquer probleminha de movimento uniforme. Eu encontrei dois probleminhas, são antigos, mas são bem ilustrativos para a nossa aula de hoje. Então, nesse primeiro aqui, ó, você tem o seguinte, você tem um gráfico onde ele demarcou 3 trechos e 3 figuras de ciclistas. Então, você percebe que esse ciclista aqui, ó,
esse ciclista do meio, ele está em repouso, né? E onde que eu tenho essa situação de repouso no gráfico? Aqui entre esses dois instantes de 600 e 1000. Você percebe que no instante 600 ele está na posição 1200. No instante 1000 ele também está na posição 1200. Então significa que ele não se locomoveu. Ele ficou numa mesma posição e o tempo continuou passando, igual nós aqui na aula. Nós estamos assistindo a aula, estamos no mesmo lugar em relação ao referencial, a sua casa, só que o tempo está passando e nós estamos em repouso. Então percebe que esse figurinha aqui, ó, né? Aqui é um trecho que está em repouso. Então eu tenho quem? Combina muito com essa figurinha daqui do meio. Essa figurinha C, o móvel está no sentido positivo da trajetória. Se ele está no sentido positivo, reta crescente. Então aqui eu tenho o trecho 1, né? Ele está no sentido progressivo. E o desenho A, ele está voltando, percebe que ele está no sentido negativo da trajetória. Então se ele está no sentido negativo da trajetória, ele está no movimento retrógrado. Isso combina com o trecho 3. Percebe que é bem idêntico ao que nós havíamos falado anteriormente. Então você tem que no trecho 1 é C, trecho 2B e 3A, você ficaria com a letra C. Certo? Então não esqueçam disso. Retas, gráfico, espaço por tempo. Tá aqui, ó, X, espaço por tempo aqui, ó. Que é uma das coisas que você tem que analisar primeiro, né? O gráfico. Que ele está, as quais grandezas eles estão relacionados. Essa aqui também, né? É antiga, mas é bem ilustrativa para a nossa aula de hoje. Então você percebe que é uma pessoa caminhando durante uma linha reta de 400 segundos. Detalhe, tá? Eles têm que te falar, gráfico nunca vai te trazer tipo de trajetória. Ele vai te informar tipo de movimento, certo? Trajetória não. Então por isso que ele colocou aqui, ó, em linha reta. E aí você percebe o seguinte, ele afirmou na letra A que a velocidade no instante de 200 vale meio segundo. Bom, nós verificamos que no instante 100 segundos ele está na posição 100. Passados-se mais 200 segundos, no instante 300 segundos, ele continua na posição 100. Então significa que aqui ele está o quê? Em repouso. Se ele está em repouso, ele não tem velocidade, certo? Em nenhum instante a pessoa parou. Nós acabamos de perceber que entre o instante 100 e 300 ele parou. Então é falso. A distância percorrida durante os 400 segundos foi de 120 metros. Opa! Nossa aula 1. Diferença de caminho percorrido para deslocamento. Percebe que ele andou de 0 a 100, né? Ele andou da posição 0 até a posição 100. Então ele percorreu 100 metros em 100 segundos. Depois ficou um tempo parado e voltou. Ele voltou para a posição 80. Então percebe que ele andou 100 metros aqui e depois mais 20 metros. Então significa que o seu caminho percorrido realmente foram de 120 metros. Então essa aqui está verdadeira. Agora, a outra alternativa, o deslocamento durante os 400 segundos foi de 180. Bom, ele saiu do zero, não é? Posição inicial, 0. Posição final está aqui. Nos 400 segundos, ele está na posição 80. Então, se eu fizer o meu ΔS, que é posição final menos inicial, vai me dar um deslocamento de 80 metros no sentido positivo da trajetória. Então percebe que não é 180, é 80, então é falso. O valor da velocidade no instante de 50 é menor do que no instante de 350. Detalhe, nós vimos lá em cima que a velocidade é a tangente do ângulo. Você percebe que esse ângulo aqui é maior do que esse ângulo aqui. Então, quanto maior a inclinação, maior é a velocidade, né? Então, vamos colocar aqui, ó, maior a inclinação, maior a velocidade. Então, ou seja, então, nesse primeiro trecho, ele está com uma velocidade maior do que no outro, não menor.
Mas se você quiser fazer a conta, às vezes você precisa justificar, basta você fazer lá, ó, velocidade. Primeiro trecho, andou 100 metros em 100 segundos, 1 metro por segundo. No segundo trecho, ele saiu do 100, chegou no 80. 80 menos 100 sobre 100. Isso vai me dar quanto? Menos 0,2 metros por segundo. Percebe mais uma vez, tá aqui, ó, velocidade negativa, movimento retrógrado. Velocidade positiva, movimento progressivo. E o 1 é maior do que 0,2, certo? Então ajuda a falsificar. Realmente a resposta é a letra C. Então vocês perceberam, galera, que dica importante, dica de peso aqui para você não errar mais problemas de movimento uniforme. Tá aqui, ó. Tá aqui, né? No meu quadrinho laranjinha lá. Pelo módulo de velocidade constante, movimento uniforme. O que eu preciso para resolver problemas de movimento uniforme? Tá ali, ΔS ou ΔT, e S é igual a S0 mais VT. Ah, professor, mas se vier gráfico? Se vier gráfico, como que eu vou interpretar? Você vai interpretar dessa forma, retas crescentes ou decrescentes no gráfico espaço por tempo. Logicamente, a primeira coisa que você vai olhar, que grandeza está sendo relacionada? Espaço por tempo, é reta, crescente ou decrescente? Movimento uniforme. Ah, se ela for paralela ao eixo dos tempos, nós vimos que se o gráfico espaço por tempo ela for paralela ao eixo dos tempos, significa que o móvel está em repouso, ok? E se o gráfico for velocidade por tempo, logicamente ele vai aparecer uma função dessa maneira, né? Com retas paralelas ao eixo do tempo, onde a área é numericamente igual ao deslocamento. Certinho, galera? Então tá aí mais uma aulinha e rumo ao Enem, certo? Então fechamos aí o movimento uniforme. Vamos depois, próxima aula, movimento uniformemente variado, gráficos, e depois nós vamos misturar isso aí tudo. E aí você vai ver como é simples a identificação dos movimentos. Tá ok? Então, quem gostou, deixa um like, inscreve-se no canal e vamos caminhando rumo ao Enem. Falou, galera? Um abração, até mais. Tchau, tchau.